Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar a falar sobre o sistema genital. O primeiro a ser falado aqui, que está na apostila de vocês, vão seguindo, é o sistema genital masculino, né? Mas antes vamos ver essa pequena introdução que fala aqui. As mudanças que ocorrem no corpo durante a puberdade são desencadeadas pelo sistema nervoso, ou seja, vem tudo aqui do cérebro, é ele que comanda quem vai liberar hormônio, quem não vai, tudo na hora certa. Muitas das mudanças físicas na puberdade são percebidas externamente, como ganho de massa, aumento de estatura, que mais? Aparecimento de pelos, mas também muita coisa ocorre internamente, né? Os órgãos dos sistemas genitais começam a se desenvolver na puberdade. As alterações nos sistemas genitais ocorrem para que o organismo se prepare para a reprodução. Por isso, as alterações envolvem a produção e a liberação de gametas. Lembra que eu falei em outros vídeos? Não é porque você está entrando na puberdade que o seu corpo está preparando os gametas para a reprodução que você tem que fazer umas artes por aí, hein, gente? Muito juízo, hein, criançada? Porque para mim, vocês é adolescente, mas é tudo criança ainda. Calma, gente. Tudo tem seu tempo, sua hora certa, como eu já falei para vocês. Então, vamos falar sobre o sistema genital masculino. Os meninos já nascem com todos os seus órgãos do sistema genital. Na puberdade, com o início da produção da testosterona, o que vai acontecer, né? Ocorre lentamente o desenvolvimento do pênis e dos testículos e se inicia a produção de espermatozoides. Então, o menino já nasce com tudo formado externamente, né? Porém, durante a puberdade, há o desenvolvimento tanto do pênis quanto dos testículos. É meus gatos derrubando todos meus livros aqui. E dentro dos testículos começa-se a produção dos espermatozoides, que são o gameta masculino. O sistema genital dos homens é responsável por produzir os espermatozoides e conduzi-los para fora do corpo. Esse sistema é formado por órgãos externos. Quais são esses órgãos? Deixa eu anotar aqui. O pênis e a bolsa escrotal, que é onde fica o testículo. E os internos, que é o testículo, que está dentro da bolsa. Os canais que transportam o espermatozoide, ou seja, que sai do testículo, faz esse caminho aqui, ó. Ele faz esse caminho aqui, ó. Assim, e sai pelo pênis. Os quais que transportam os espermatozoides e as glândulas que secretam substâncias que se misturam ao espermatozoide, formando o sêmen. Então, quando o espermatozoide ele sai aqui da bolsa, ele recebe um líquido que é o sêmen, tá? Para dar mais mobilidade para ele. Mas qual a diferença entre espermatozoide e sêmen? Os espermatozoides são as células reprodutivas do homem, os gametas masculinos. Então, essa daqui, ela é o espermatozoide, tá? Aqui eu tenho a cabeça onde fica o núcleo com o DNA, e eu tenho essa cauda, que é o flagelo, que faz ele se movimentar. Eles são móveis e carregam informações genéticas que, ao se unirem com as informações genéticas do óvulo, formam um novo indivíduo, tá? E o sêmen é uma mistura dos espermatozoides com a secreção das glândulas que compõem o sistema genital do homem. Essas secreções auxiliam basicamente na nutrição e no deslocamento dos espermatozoides. Cada mililitro de sêmen pode conter cerca de 150 milhões de espermatozoides. Bastante, né? Para vocês verem o quanto é difícil a reprodução, uma fecundação. Precisa-se de milhões de espermatozoides para conseguir fecundar um único óvulo, né? E, na maioria, às vezes, não consegue, né? Tem meses que não consegue mesmo. Os órgãos do sistema genital do homem produzem os espermatozoides, os mantêm nutridos e hidratados e permitem que sejam conduzidos até o meio externo. Os espermatozoides, eles são a criação, vamos dizer assim, deles,
não para no homem. O homem não nasce com uma quantidade pré-determinada de espermatozoides, né, que ele vai ter para o resto da vida. O corpo produz essas células. Na mulher já é diferente. A mulher já nasce pré-determinada com uma quantidade de óvulos e ela ovula uma vez por mês. Eles amadurecem e saem. Chega uma época que a mulher para de ter esse amadurecimento dos óvulos porque eles acabaram. Isso a gente vai ver na parte do sistema genital feminino, tá? Por enquanto, vamos focar aqui no masculino. Então, o sêmen vai ser o quê? A mistura, né, desses líquidos junto com o espermatozoide, tá? Que vai dar mobilidade, fazer com que ele consiga se mover melhor até chegar no seu destino, que seria o óvulo. Os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos que se localizam dentro dos testículos e seguem para estruturas de armazenamento chamados de epidídimos. Então, vamos aqui achar túbulos seminíferos, primeiramente. Ele está dentro aqui, tá? Ele está por aqui dentro, não está aparecendo. Túbulo, vamos ver, não. Depois ele segue para o epidídimo. Tá vendo essa parte aqui? É onde ele fica armazenado, tá? Ele é produzido aqui dentro do testículo e fica armazenado nesse aqui. Então, vamos voltar aqui na leitura. Esses órgãos são formados por túbulos enovelados que podem atingir até 6 metros de comprimento. Nele, os espermatozoides... O que é enovelados? É enroladinhos, tá? Neles, os espermatozoides ficam por semanas para terminar seu amadurecimento. Durante a ejaculação, os espermatozoides, que compõem aproximadamente 10% do sêmen, saem dos epidídimos impulsionados pelos ductos deferentes. Não é diferente não, tá bom, gente? É deferente. Então, olha aqui, ó. O ducto diferente. Lembra que eu falei, ó? Ele sai aqui, faz esse movimento, faz esse contorno, ó. Esse contorno passa pela próstata, que fica aqui atrás, aonde ela vai colocar também mais secreções nesses espermatozoides. Aqui, ó, que vai falar, ó, vamos terminar de ler. Esses ductos se unem a um canal da vesícula seminal, que libera uma secreção que compõe 60% do sêmen, então, vesícula seminal. Então, aqui, ó, a vesícula seminal, na hora que os espermatozoides passam por aqui, ela secreta substância para formar o sêmen, para dar mais mobilidade para o espermatozoide, né? Na composição do sêmen, entre outras substâncias, estão o muco e o açúcar frutose, que os espermatozoides utilizam para produzir energia em suas mitocôndrias. Então, ele precisa desses nutrientes para poder se manter, para suas células conseguirem fazer a sua vitalidade ali dentro, né? E ele conseguir chegar ao seu destino final. Essa secreção com os espermatozoides sai da vesícula seminal pelo ducto ejaculatório. Eu peço para vocês estarem acompanhando na apostila, conforme eu vou falando, vai na página 15, tá? Veja o desenho, acompanhe o desenho esse daqui. E prestem atenção na explicação, seguindo o desenho para vocês verem aonde fica cada estrutura. Que se abre na uretra e faz parte do sistema genital e do sistema urinário dos homens. Na uretra, no caso do homem, a uretra tanto serve para ser expelidos os espermatozoides, né, ser secretado, como também sair o xixi, tá? Na uretra, para se juntar a secreção com os espermatozoides, é liberada uma substância produzida lá na próstata, que eu acabei falando um pouquinho antes, né? Que compõe aproximadamente 30% do sêmen e tem a função de neutralizar a acidez da uretra. Por quê? Porque como já passa o xixi ali na uretra, né? Ele precisa neutralizar essa acidez e para não matar esses espermatozoides na hora que eles passam por lá. O que poderia afetar os espermatozoides? Nesse momento, a composição do sêmen está completa. Então, o sêmen, ele não é somente o que? Os espermatozoides. Ele é toda uma mistura, né, de secreções que vão auxiliar esses espermatozoides a terem mobilidade, a terem a energia suficiente para
teoricamente, fazer o seu papel, que seria fecundar o óvulo. Durante a ereção, ocorre o preenchimento do tecido esponjoso que compõe o pênis, com sangue, o que possibilita o aumento e a rigidez. Antes que a ejaculação aconteça, as glândulas bulborretais secretam um muco com função de lubrificar a uretra, o que facilita a passagem do sêmen no interior do pênis. Essa secreção que sai antes da ejaculação, eu já ouvi muito aluno me perguntar, muita gente falar assim, mas quando eu não quero engravidar minha namorada, né? Quando a gente está na relação, eu tiro antes de ejacular. Não resolve muita coisa não, viu, gente? Sabe por quê? Porque esse muco que secreta, né, para antes da ereção, pode vir com espermatozoides, né? E se for a hora, meu filho, você não vai ter escapatória, você vai virar papai, né? E então, o certo é sempre, né, usar os preservativos corretos para que isso não venha a acontecer, né? Mas eu tirei antes de ejacular. Gente, já falei, isso não resolve, tá? Pois nesse muco que é liberado antes, tem espermatozoides no meio, tá bom? Acaba indo espermatozoides e, se tudo der certo, né, ocorre a fecundação, né? Se a menina estiver no período fértil também, que a gente vai ver isso depois. Nos homens, pela uretra passa a urina, vinda da bexiga, e o sêmen quando ocorre a ejaculação. O controle do que deve ser eliminado em cada momento é realizado por uma musculatura localizada na saída da bexiga. Essa musculatura impede que a urina seja liberada durante a ejaculação. Então, é como se ele fechasse o caminho, né, da urina para o sêmen passar. Evita também quando a bexiga está cheia, que a urina saia para o meio externo antes que a pessoa encontre o banheiro. Então, é aquela parte que a gente consegue segurar, né? A gente não, os meninos conseguem segurar para fazer o xixi, né? Até chegar ao mesmo mecanismo utilizado que fecha para não passar a urina junto com o sêmen. E é uma curiosidade, por que o testículo fica fora do corpo? Por que fica, né? No caso dos homens, assim, eles têm essa parte que fica externa, né? Porque os espermatozoides, eles não conseguem sobreviver em temperaturas muito altas. Se o testículo ficasse dentro do corpo do homem, né, ia ser uma temperatura muito maior e esses espermatozoides não iriam conseguir sobreviver. Então, por ele ficar, olha só, pelo lado de fora, né, aproximadamente 2 graus a menos do que a nossa temperatura corporal interna, ele fica mais frio, né, vamos dizer assim, ele consegue se manter numa temperatura mais baixa. As alterações na temperatura do ambiente também interferem na bolsa escrotal. Por exemplo, se a temperatura estiver baixa, os músculos se contraem e os testículos ficam mais próximos ao corpo. Por quê? Para manter numa temperatura adequada em que esses espermatozoides consigam sobreviver, né? E quando está muito calor, eles ficam mais relaxados, mais longe do corpo, né? Para que a temperatura fique adequada para o desenvolvimento desses espermatozoides, né? Uma vez uma professora me falou, eu vi numa palestra, não me lembro também, meninos, atenção, cuidados, essas brincadeiras de chutes, de dar soco, tá? Isso pode atrapalhar o desenvolvimento de vocês e até levar para uma infertilidade, né? Um problema no desenvolvimento desses espermatozoides com o passar do tempo. Evitar sentar em locais extremamente quentes, né? Porque, como já foi falado, o testículo já fica pelo lado de fora para que a temperatura corporal seja mais baixa e esses espermatozoides consigam sobreviver. O contato com superfícies quentes, não é uma vez só, não, que às vezes acontece da gente sentar num banco quente, por exemplo, isso não vai te afetar naquele dia. Mas se isso ficar se repetindo várias vezes, né, isso pode trazer alguns problemas no futuro. Então, é um cuidado, a gente tem que ter atenção.
Meninos, tenham mais cuidados com o corpo de vocês, mais atenção, higiene sempre, higiene, lavar direitinho, lavar com sabonete, muita atenção com isso, porque o acúmulo de sebos, né, que pode acontecer no pênis, isso pode trazer desenvolvimento de doenças, tá? Então, procurem se informar com algum médico que possa orientar vocês melhor nesse ponto, né? E para ter todo o cuidado e higiene com o corpo de vocês, que é importante, tá? Não é porque ele está lá quietinho que você não vá tomar conta e ter a higiene certa do seu corpo, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, é só me chamar no grupo ou no PV que a gente conversa. Eu oriento melhor vocês, né, quando precisarem, qualquer dúvida sobre isso. Tem um link que vocês podem mandar as perguntas, né, que vocês ficarem com vergonha de perguntar. E sempre o melhor é procurar um médico da área, né, um urologista, no caso dos meninos, para que ele possa te explicar e informar melhor sobre o seu corpo, tá certo? Até a próxima, então.